Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula. E no vídeo de hoje eu vou falar da sequência numérica mais estudada, a progressão aritmética. Então, como definição, temos que a progressão aritmética é uma sequência numérica onde a diferença entre dois termos consecutivos vai ser sempre a mesma, tá? Então, o que são termos consecutivos? São aqueles termos que vêm um após o outro. São termos seguintes. Então, são termos que vêm um após o outro. E essa diferença entre termos vai ser sempre a mesma. Essa diferença é chamada de razão de uma PA, tá? A partir do segundo elemento, todos os outros vão surgir com o termo anterior mais a razão, ou essa diferença entre dois termos, tá? Então, sempre a partir do segundo elemento, os demais elementos vão surgir ou podem ser encontrados a partir da soma entre o elemento anterior mais a razão, tá? As progressões aritméticas, a gente pode demonstrar ela na forma finita ou infinita. A PA finita, a progressão aritmética finita, são aquelas progressões onde eu vou ter uma quantidade de termos limitados. Já a progressão aritmética infinita, eu vou ter uma quantidade de termos ilimitados. E nesses casos, a gente vai demonstrar a sequência numérica utilizando as reticências, tá? Cada termo de uma PA, ela vai ser identificada pela posição que ela ocupa. Então, exemplo aqui, ó, se eu tenho uma sequência numérica desse tipo, ó, A1 eu tenho o primeiro termo, A2 eu tenho o segundo termo, A3 eu tenho o terceiro termo, A4 eu tenho o quarto termo, A5 eu tenho o quinto termo. Nesse caso aqui eu tenho uma PA, uma progressão aritmética, uma sequência numérica finita, tá? Mas se eu chegar aqui, professor, botar aqui, ó, por exemplo, uma vírgula, reticências e o parênteses. Eu estou demonstrando uma progressão aritmética infinita, tá? Classificação de uma PA. As progressões aritméticas, elas são classificadas em crescente, decrescente ou constante. Para ela ser classificada como uma progressão aritmética crescente, a razão sempre vai ter que ser maior que zero, tá? Então, quando a gente for calcular lá, descobrir a razão, sempre a razão tem que ser maior do que zero para ela ser uma progressão aritmética crescente. Já na decrescente, a razão sempre vai ser menor que zero, tá? Então, quando a gente for calcular a razão de uma progressão aritmética, se a gente encontrar um número menor do que zero, ela vai ser o quê? Decrescente. Já na progressão aritmética constante, a razão sempre vai ser igual a zero. Então, aqui, ó, como eu tenho um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências. Nesse caso aqui, eu tenho uma sequência numérica que eu posso dizer que é o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Então, quem quiser estudar sobre o conjunto dos números naturais vai ter um card aqui em cima. Nesse caso aqui, eu tenho a reticência, significa uma progressão aritmética infinita, tá? Que ela tem uma quantidade ilimitada de elementos. E nesse caso aqui, qual é a razão? Então, como é que eu calculo a razão dessa PA? O segundo termo menos o primeiro termo. Então, quem é o segundo termo? 2. Quem é o primeiro termo? 1. A razão é quem? 1. Ah, professor, eu posso utilizar outros termos? Pode. Não são termos consecutivos? Então, eu posso utilizar aqui, ó, o A5 menos o A4. Quem é o A5? 5. Quem é o A4? 4. Minha razão também é 1, tá? Então, se eu tenho uma razão maior do que zero, eu vou ter uma progressão aritmética crescente. Nesse caso aqui, 20, 19, 18,
17. Também eu vou ter uma progressão aritmética infinita, onde eu vou ter uma quantidade ilimitada de termos, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou ter, ó, como é que eu calculo a razão? A2 menos A1, por exemplo, quem é A2? 19. Menos A1, quem é A1? 20. Então, essa razão aqui, ó, menos 1. Se eu tenho uma razão menor do que zero, eu tenho uma progressão aritmética decrescente, tá? E constante quando todos os termos forem iguais. Então, aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma progressão aritmética finita, tá? Que eu tenho uma quantidade limitada de elementos. Mas eu tenho uma razão de que tipo? A2 menos A1 vai ser igual a 2 menos 2, vai ser igual a 0. Se minha razão é 0, eu vou ter uma progressão aritmética do tipo constante. Beleza? A razão de uma PA. A razão de uma PA é a diferença entre dois termos consecutivos qualquer. Então, eu vou pegar aqui dois termos seguintes, que são um após o outro, e vou tirar a diferença. Então, eu posso pegar aqui, ó, qual a razão dessa PA, dessa progressão aritmética. Vamos lá? Então, eu vou calcular meu R aqui, ó. Eu vou pegar o termo 4, A4, e vou subtrair do termo 3. Vou encontrar a diferença. Eles são termos consecutivos, são termos seguintes, tá? Vou até puxar para cá, ó. São termos consecutivos. Então, A4 menos A3, minha razão, ó, 4 menos 3, minha razão aqui vale 1. Se vale 1, eu tenho uma progressão aritmética crescente, tá? Agora, vamos ver aqui. Eu tenho essa sequência abaixo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Percebam, eu tenho a diferença entre todos os termos consecutivos a mesma. Então, se eu chegar aqui, ó, se eu encontrar esse termo A5, vou calcular essa razão, vai ser A5 menos A4. Então, eu tenho aqui, ó, A5 e tenho aqui A4. Então, essa razão aqui, ó, 6 menos 4, 2. Essa é a razão dessa sequência numérica. Vamos ver aqui, ó. Vamos encontrar A4 menos A3, razão A4 menos A3. Essa minha razão vai ser igual a 4 menos 3, minha razão vale 1. Hoje, professor, se eu tenho aí a razão com dois valores diferentes, como é que eu vou saber qual é a certa? Se liguem, tá? Quando vocês tiverem uma sequência numérica onde dois termos consecutivos tiver a razão diferente das demais, isso aqui, ó, não é uma progressão aritmética. Para ser uma progressão aritmética, a razão entre dois termos consecutivos tem que ser a mesma em todos os elementos. Beleza? Propriedades de uma progressão aritmética. A primeira propriedade, em uma PA finita, tá? Deixar claro aqui, ó, finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é a soma dos extremos. Então, quem são os elementos do extremo aqui, ó? 4 e 76. Se eu somar 4 com 76, vai dar quem? 80. Mas se eu pegar outros termos, por exemplo, aqui, ó, equidistantes, que têm a mesma distância. Então, aqui, ó, 12 e 68. Se eu somar 12 com 68, vai dar quanto? 80. Se eu chegar aqui, ó, 20 com 60. Se eu somar 20 com 60, vai dar 80. Então, essa é a primeira propriedade de uma progressão aritmética, mas em uma PA finita. A soma de dois termos com a mesma distância dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, eu tenho os extremos aqui, ó, extremos
E eu tenho aqui, ó, esse e esse, eles estão à mesma distância dos extremos. Esse e esse estão à mesma distância dos extremos. Então, a soma desses elementos vai dar a mesma da soma dos extremos. Beleza? Segunda propriedade. Considerando três termos consecutivos, o que são três termos consecutivos? São aqueles termos que estão um após o outro, tá? O termo do meio, esse, por exemplo, será igual à média aritmética dos outros dois termos. Ah, professor, como assim? Ó? Percebam aqui, tá? Se liguem. Eu tenho aqui três termos consecutivos, três termos seguintes, tá? Onde os dois termos das pontas, por exemplo, aqui, ó, 20 e 36, a média aritmética desses dois termos vai dar quem? O termo do meio. Então, se eu somar aqui, ó, 20 mais 36, vai ser igual a 56. Se eu fizer uma média aritmética aqui, ó, dividir por 2, vai dar igual a 28. É exatamente o termo do meio. Ah, professor, só nesse aí, se a gente chegar aqui, ó, pegar esse e esse. Três termos consecutivos. Então, se eu chegar aqui e somar 52 mais 68, eu vou ter aqui 120. Se eu tirar a média aritmética aqui, ó, 120 dividido por 2, 60. Então, a média aritmética desses dois termos aqui vai dar o elemento do meio. Beleza? Então, é simples. Três elementos consecutivos. Eu vou tirar a média aritmética dos dois elementos da ponta, tá? Onde essa média aritmética vai dar o elemento do meio. Então, se eu chegar aqui, professor, 4, 12 e 20. Se eu tirar a média aritmética dos dois elementos das pontas aqui, então 20 mais 4, 24. 24 dividido por 2, 12. Quem é 12 aqui, ó? O elemento do meio, beleza? Então, essa é a segunda propriedade. Ah, professor, nesse caso aqui, se eu tiver uma PA finita ou infinita, pode ser qualquer uma das duas, tá? O que tem que ser dito aqui é que são três termos consecutivos. Então, não esqueçam, tá? Três termos consecutivos de uma PA, a gente pode tirar a média dos dois termos da ponta para saber qual é o termo do meio. Terceira propriedade. Em uma PA finita, nesse caso também uma PA finita, com números de termos ímpar, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma PA finita e a quantidade de termos ímpar. O termo central, ou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Eu tenho 9 termos, eu tenho uma quantidade de termos ímpar. O termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último. Então, vamos lá? Se eu tirar a média aritmética aqui, ó, do primeiro com o último, como é que eu tiro essa média aritmética? 10 mais 50 dividido por 2. Então, vai dar 60 dividido por 2, que vai ser igual a 30, igual ao termo central. Ah, professor, se eu fizer com os demais, lembre-se, tem que ser os termos equidistantes. Então, se eu chegar aqui, ó, 15 e 45, 15 mais 45 dividido por 2. Vai dar 15 mais 45, 60, 60 dividido por 2, 30. Também dá o termo central. 20 mais 40, 20 mais 40 dividido por 2, 60 dividido por 2 também dá 30. Então, a terceira propriedade diz que numa progressão aritmética finita, com quantidade de termos limitados e com a quantidade de termos ímpar, nós conseguimos calcular o termo central a partir da média aritmética entre os termos equidistantes. Beleza? E a fórmula do termo geral, como toda razão de uma PA é constante, então se liguem nessa parada aqui, tá? Toda razão, deixa eu botar minúsculo, toda razão, ela é constante. Se porventura vocês encontrarem uma sequência numérica onde essa razão não é constante,
Logo, ela não é uma progressão aritmética, tá? Podemos calcular seu valor a partir de qualquer termo consecutivo, qualquer termo próximo. A fórmula para determinar o termo geral é aqui, ó, onde a n é nosso enésimo termo, A1 é nosso primeiro termo, N é a quantidade de termos. Por exemplo, se eu quiser encontrar o 10º termo dessa minha PA, N vale quanto? 10, tá? E o R é minha razão, beleza? Então vamos fazer alguns exercícios. Então, como primeira questão, temos calcule o 500º termo da PA. Ó, eu tenho a PA aqui, ó, onde ele deu A1, que vale 2, e A2, que vale 5. Como é que a gente calcula? Primeiramente, a razão, A2 menos A1. Então, vou calcular a diferença entre dois termos consecutivos. Então, ó, 5 menos 2, minha razão vale 3. Já sabemos a razão. E agora, professor? Lembre, se ele diz que é uma PA, logo essa diferença aqui é constante, tá? Então, essa razão é constante. Para eu calcular esse termo 500, o que é que eu posso fazer? Ou eu vou somando 3 a cada elemento, ou a gente faz pela fórmula. Qual é a fórmula? Meu enésimo termo vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu quero calcular quem aqui? O meu 500º termo. Quem é A1? 2. Quem é N? 500. Menos 1. Quem é R? 3, que a gente acabou de calcular. Então, a gente vem aqui, ó. O termo 500 vai ser igual a 2 mais 500 menos 1, 499 vezes 3. Professor, e aqui? A gente calcula de que forma? Lembrem-se, tá? Primeiramente, a gente vai dar preferência à divisão ou multiplicação, tá? Depois, adição ou subtração, beleza? Professor, e nesse caso aí, sempre vamos dar preferência à divisão e à multiplicação. E dando preferência sempre da esquerda para a direita. Por quê? Se eu tiver aqui, por exemplo, 16 vezes 1 dividido por 2. Se eu tenho uma multiplicação e a divisão, eu vou dar preferência a quem? Sempre da esquerda para a direita. Então, 16 vezes 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai dar preferência à multiplicação. Então, o meu termo 500 vai ser igual a 2 mais 499 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 9, 27 com 2, 29, vai 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Então, 1497. Então, o meu termo 500 vai ser igual a 1499. Então, se eu chegar aqui, for somando 3 a cada elemento anterior, eu vou chegar no meu elemento 500 e vou encontrar 1599. Beleza? Encontre o 10º termo de uma PA que possui a razão 3. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa calcular a razão. E cujo primeiro termo é igual a 4. Então, aqui, ó, A1 vai ser igual a 4. Então, qual é a fórmula? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu quero calcular qual? O 16º termo. Então, A16 vai ser igual. Quem é o primeiro termo? 4. Quem é N? 16 menos 1. Quem é a razão? 3. Então, o meu termo 16 vai ser igual a 4 mais 16 menos 1, 15 vezes 3. Então, esse meu 16º termo vai ser igual a 4 mais 15 vezes 3, 45. 45 mais 4, esse meu 10º termo vai ser igual a 49. Beleza? Professor, se eu quisesse fazer aqui assim, ó,
Primeiro termo é 4, 4 e 3, 7, 7 e 3, 10, 10 e 3, 13, 13 e 3, 16, 16 e 3, 19. Até encontrar o 16º, você iria encontrar exatamente 49. Beleza? Então, por isso que é interessante utilizar a fórmula, porque você consegue encontrar qualquer termo de uma PA. Então, terceiro, qual é o primeiro termo de uma PA? Ele quer saber quem? A1. Em que o seu 12º termo, então A12, é igual a 5 e a razão é igual a menos 4. Se a razão é negativa, eu tenho uma PA decrescente. Tá? Não esqueçam. Então, como é que eu calculo aqui, professor? Ele agora quer o inverso, tá? Então, a N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu tenho quem aqui, ó? A12 vai ser igual a 1 mais, quem é N? 12. 12 menos 1 vezes R. Eu já tenho o valor de A12? Tenho, tá aqui, ó, 5. Então, 5 vai ser igual a A1 mais 12 menos 1, 11, vezes R. Quem é R? Menos 4. Tá? Então, aqui, ó, 5 vai ser igual a A1 mais 11 vezes menos 4 vai dar menos 44. Nesse joguinho de sinal aqui, ó, vamos retirar o parêntese, mais com menos vai dar menos. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 igual a A1 menos 44. Esse 44 está aqui negativo, eu passo para o outro lado o quê? Positivo. Então, eu vou ter, ó, 5 mais 44 é igual a 1. Então, esse meu primeiro termo, vai ser igual a 49. Beleza? Então, eu posso tanto encontrar o primeiro termo, como eu posso encontrar o 20º, o 50º e assim por diante. Tá bom? Então, estudem, se dediquem, busquem o conhecimento. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer colaboração, podem entrar em contato comigo que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Siga, curta, compartilhe. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu, turma. Abraço.